O barro que se nega à mão do oleiro. Igreja, esta mensagem, Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. E, de antemão, Deus fala àquele que se aquieta para ouvir a voz dele. Então, se aquieta. É o primeiro passo que você faz no período da mensagem. Aquieta-se e ouve a voz dele. Porque você só absorve aquilo que você interessa ouvir. Sabe, igreja? Eu estava falando com alguém que só se dá o valor de uma voz ressoada é quando se perde a voz. Quando eu tive câncer na garganta, que eu perdi minha voz, que ali o Senhor me deu a oportunidade de falar novamente, eu louvo a Deus quando alguém dá o seu tempo para me ouvir. Eu louvo a Deus quando alguém se interessa a deixar eu terminar as frases que eu inicio, ainda que são chatas, ainda que são irritantes, mas que se interesse em me ouvir. Sabe por quê? Quando você se nega a ouvir a sua esposa, ela vai encontrar na rua quem a ouve. Aí você vai descobrir, eu sou o culpado. Quando você se nega a ser carinhoso ou carinhosa, você encontra lá na rua, com alguém, com amigos. Aquela situação vai gerar uma situação constrangedora, porque você pecou. Você falhou, você errou nesse contexto. Conclusão, igreja. O oleiro só poderá moldar o vaso se o barro estiver totalmente à sua disposição. Repita comigo. Eu sou barro. À disposição do oleiro. Você é esse barro? Amém. O que é ser um barro à disposição do oleiro? É um barro que aceita ser feito dele o que o oleiro quiser. Se ele errar, quebrar o vaso e moldar novamente. A igreja de hoje quer simplesmente ser pastores de si mesmo. Quer ser donos da verdade. Quer simplesmente construir um contexto de teses. É isso e eu não vou mudar. Aceite você se você quiser. Quando você vá para o batismo, o que acontece? Ali morre a sua natureza humana. E ali ressuscita um novo homem. Um homem que aceitou ser morto em Cristo para ressuscitar para uma nova criatura que se sujeite a Deus. Aprendemos aqui esta noite, nesse pequeno resumo dessa apostila, que o casamento em si, principalmente o casamento cristão, é totalmente diferente das uniões que você teve lá no mundo. É totalmente diferente. Você tem que aprender a isso. Você tem que aprender a ser um marido cristão, uma esposa cristã. É diferente. Amém? Abra todos Jeremias 18. Jeremias 18, do 1 ao 6. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Para quem não sabe, olha para mim. Não deixe nada tirar sua atenção. E não desvie, porque uma pessoa, quando ela ignora o que os outros falam, ela canta, olha para os lados, tampa os ouvidos, arruma uma cançãozinha ou um capricho. É Deus que está falando em seu ouvido. E você terá que prestar conta de tudo aquilo que Deus falar. Então, quando Deus falar com você através da palavra
palavra de Deus, não ignore. Porque um dia Deus vai falar: se lembra que eu usei tal pessoa para falar contigo? Eu estou te pedindo conta hoje do que aquilo que você ouviu. Ah, mas eu não prestei atenção. Problema seu. Quando Deus falou com Jeremias: desce que eu quero falar contigo. Desça do seu orgulho. Abre o seu ouvido e ouve o que Deus quer te falar. Prosseguindo. A roda significa que fica uma roda rodando e o oleiro vai trabalhando com as mãos moldando o vaso. Ele vai moldando e põe simplesmente o barro ali em cima da roda. Ele simplesmente coloca aquele barro. E nós devemos ser o? Nós devemos ser o? Barro. Então eu sou o barro sobre a roda. Além de tudo, igreja, o que significa aquela roda? Ela fica girando, 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 girando. Eu estou sobre as mãos de Deus. Eu não tenho que trilhar segundo o meu próprio caminho. Eu não tenho que fazer minhas próprias escolhas. Eu sou o sujeito a Deus. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus. Você tem se sujeitado a Deus ou a sua própria voz? Seus próprios interesses? Como foi dito aqui, o interesse dos outros tem tido importância para você? A dor dos outros tem doído em você? Eu falei aqui que Isaltino foi meu amigo, que teve momentos, igreja, esse homem não teve carro naquele dia, ele saiu a pé, saiu lá da BR, veio atravessando tudo para me visitar quando eu cheguei do hospital. Eu estava com 2 cirurgias, não foi? 2 cirurgias dos 2 lados. Eu havia tirado 2 tumores. Muita gente fala assim: mas eu não acompanhei. Mas se você fosse cristão, você se importaria. Ainda que você não viu nada, não assistiu nada, você se importaria. Quem diz que eu pesava 105 quilos, fui para 55 quilos. 9 tumores, 8 cirurgias, perdi meu cabelo, perdi tudo. Assisti o diabo destruir toda a minha casa. Eu falei com Deus: olha aqui para mim, eu só quero um dia. Alguém saiu dentro da minha casa, na porta, falou assim, lançou uma maldição que não vale a pena repetir. Mas eu só falei assim: dentro dessa casa, eu só vou aceitar alguém que me trate bem, que me faça feliz e que me trate com carinho, para anular as palavras que você acabou de dizer. Glória a Deus. Igreja, quem coloca essa ordem na sua vida é você mesmo. Dá um basta para o diabo. Dá um basta para os maus tratos. Basta! Eu não aceito mais. Porque você é princesa do Senhor. Você é príncipe do Senhor. Eu devo me sujeitar a ser o barro. Então, igreja, aquela roda gira. Então, eu estou na mão do oleiro. Eu vou fazer o vaso. Só que o oleiro, ele pode errar. O que acontece? Um pequeno deslize, ele erra, entorta o vaso. O que tem que fazer? Amassar o barro, destruir o vaso todinho. E deixar ele moldar novamente. O que Deus está querendo te dizer? Deixa eu fazer as coisas conforme a minha vontade. Não me limite segundo as suas próprias vontades. Porque tudo deu errado, porque você quis fazer da sua maneira. E Deus está querendo desta vez fazer a maneira dele. Ah, então da maneira dele que venha ele e me fala. Eu não aceito que seja da maneira dele uma pessoa me instruindo. Acabou. A época dos anjos trabalhar foi anulada. Agora a graça, Deus usa os profetas. Glória a Deus. Querendo você ou não. Amém? O 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Quem manda na minha vida sou eu. Essa é a maior ignorância. É a maior tolice do ser humano. Você é servo de Deus, não é? Servo no grego significa escravo de Cristo. Escravo das vontades dele, não das suas próprias. Igreja, eu falo com vocês, quando eu comecei a me relacionar com o Cássio, quem convivia comigo, quem convive comigo, porque minhas ovelhas têm um relacionamento íntimo comigo. Exaltino, quando ele foi me visitar, ele assistiu o Lucas faxinando a casa, as mulheres na cozinha, ele assistiu isso, e elas limpando, abrindo minhas gavetas. Eu nunca limitei minhas ovelhas de ver o que eu tenho sobre as minhas gavetas, de mexer nas minhas gavetas, de limpar, de me ajudar. Sabe por quê, igreja? O Senhor me colocou doente a ponto das minhas ovelhas me darem banho. Né, Adriana? Né, Carol? Eu cheguei Então, na hora do banho. ainda bem que não precisou, viu? Misericórdia, Senhor, não me sujeita a isso não. Então, igreja, na verdade, o que acontece? Ele chegou lá em casa, aquela poeirão, todo mundo, as minhas ovelhas limpando minha casa, igreja. Oh, glória a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Igreja, e elas sempre assistiram. Quando eu comecei com Cássio, eu amava Cássio, ovelhas? Não. Eu estava pronta para amar outra pessoa? Não. Eu não estava disponível. Mas, conforme a vontade, os olhos do Senhor, me sujeitei. Senhor, o Senhor quer, eu quero assim. Se eu te tirar dele, vai ser porque ele me desobedeceu. Porque ele não quis se sujeitar. Mas você não vai sair enquanto eu não permitir. Igreja, agora me pergunte. Hoje eu amo o Cássio? Ama. Nossa, já me conhece? Hoje eu amo o Cássio. Você ama demais, hein? Amor com amor nas orações. Eu diria, igreja, eu sempre falo com ele, toma cuidado que esse é o amor de Deus no meu coração por você. E se você se negar a este amor, você está se negando ao amor de Deus por você. Hoje eu amo este homem, igreja. Mas como eu estou sofrendo. Mas ao mesmo tempo, feliz. Por que sofrendo? Porque, igreja, aquele período de adaptação. De você conversar, dialogar, conversas sérias, conversas que machucam. Verdades que doem. Verdades que precisam ser ditas. Requerimento que precisa ser expressado. Limites. Tudo isso. Mas, finalmente, dia 28 de maio vai ser nosso noivado. Glória a Deus. Olha, como tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Você é vaso nas mãos do oleiro? Você aceita ser quebrado e moldado novamente? Ou você limita? Ou você resiste? Você tem resistido. Olha aqui para mim. A igreja tem resistido. Por quê? Por causa dos conceitos próprios. Por causa de teses próprias. Por causa de limitações próprias. Eu sou assim, vou morrer assim. Aceite quem quiser. Então você não é servo. Você não é servo.
Paulo, ele foi ousado em dizer, eu sou escravo de Cristo. Quando você é servo de Deus, você se torna escravo das limitações dele, dos desígnios dele, independente de quem ele usa. Se é daquela pessoa que você não tolera nem ouvir a voz, porque minha voz é chata. Eu sou chata, não sou? É! Não é pouco não. Mas a gente chama a senhora. Eita, glória a Deus. Porque eu sou uma pastora que Cuida. corrige, cuida. Igreja, eu não sou levada por determinações erradas. Eu não sou manipulada. Eu não sou líder que me deixo ser corrompida pelo modismo deste mundo. Igreja, o Senhor me chamou para liderar. Porque a fase de ser liderada, eu exerci ela com muito zelo. E a Adriana é testemunha, que a minha pastora veio aqui e falou assim, essa mulher nunca me desobedeceu. Ela é um exemplo de obediência, de temor a Deus. Igreja, o meu período de aprendiz, eu fiz ela com temor e tremor. Obedeci meus pastores. Eu tinha 2. Obedeci fielmente. Conclusão. Agora, dentro desse contexto, eu gostaria que vocês fossem lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Versículo 1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. No que você tem pensado mais? No que você tem envolvido mais o seu pensamento? Se eu não comer o melhor dessa terra, eu não sou servo de Deus. Comer o melhor dessa terra, igreja, é se alimentar dessa verdade aqui, a palavra de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A desobediência nasce no coração de Deus, a ira. O desobediente, igreja, nasce a ira de Deus. 7. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns com os outros. Confirmação da mensagem. De novo, não mintais uns com os outros. Qual é a mentira que você está usando? A casa vai cair lá na frente. A casa vai cair lá na frente. Não usa de desobediência. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, como também foi dito aqui hoje, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você exerce o amor, você está no vínculo da perfeição. Ou seja, aos olhos de Deus, eu sou perfeito. Quando você deixa ser vencido pelo amor, deixa ser conduzido pelo amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Esposa, sede submissos ao próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, não a trateis mal, com falta de respeito. Não a trateis como? Com falta de educação, com palavras ríspidas. Essa ordem foi dada ao marido. Filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, pois fazendo-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. O Senhor está dizendo aqui, autoridades. Letra minúscula. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, ou seja, temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz a injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Isso é ser o barro. É isso que é se sujeitar a Deus. Sabe o que eu estou visualizando? Quando a Carla levou lá no monte hoje uma caixinha de promessas, a maioria desses versículos aqui caiu de maneira diferente. Para cada um, confirmando a mensagem que já estava elaborada desde o início da semana. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Conclusão. O que eu quero dizer para vocês? Não adianta prosseguir sem ser o barro na mão de Deus. Você tem que aceitar ser quebrado e moldado novamente. Não leva para um outro relacionamento o que você era no relacionamento anterior. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ah, eu tenho experiência no passado porque eu tive um relacionamento. Ei, acabou. O novo é tudo novo. Então, querido, querida, o barro que se nega à mão do oleiro não é servo de Deus. O oleiro só poderá moldar o vaso se o barro estiver totalmente à sua disposição. A pergunta é,
Você está à disposição de Deus ou à disposição da sua própria carne? Dos seus próprios desejos, das suas próprias teses, das suas próprias opiniões? Ah, o que você fala não me interessa. Te desfavoreceu até como cristão. Porque você tem que se interessar. Independente de que vínculo você tem com a pessoa, você tem que se interessar por ela. Como se a dor dela doesse em você, como se os problemas dela fossem os seus problemas, como se a alegria dela fosse a sua alegria, como a vitória dela fosse a sua vitória. Isso é ser cristão. É amar incondicionalmente. Isso é ser o barro. Deus te forma conforme a vontade dele, conforme o querer dele, conforme o que ele achar viável aos olhos dele, como assim ele disse. Não é verdade? Então, como pareceu bem aos olhos dele, ele quebrou o vaso e formou novamente. É isso que você está limitando. Sabe por que Deus ainda não concluiu a bênção? Porque você limita Deus dentro dos seus próprios conceitos de vida. Dentro das suas próprias teses. São essas teses, são esses conceitos que estão limitando Deus trabalhar e concluir a obra. Se você é servo, você se sujeita a ser um barro e deixa Deus moldar o vaso. Deixa Deus moldar o vaso. Senhor, eu sou o barro e hoje estou me sujeitando a Senhor. Eu quero ser moldada conforme o querer do Senhor e não conforme a minha própria vontade. Porque se tudo deu errado, porque eu fiz a minha maneira. Você quer continuar fazendo as coisas da sua maneira? Igreja, eu aprendi uma coisa. Do meu passado, eu tirei as experiências e fiz da seguinte forma: eu não vou cometer os mesmos erros novamente. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero diferenciar.